Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Salmos. Salmos no capítulo 115. Salmos no capítulo 115, a partir do verso 1. Vamos ficar em pé? Ouça com atenção, diz assim a palavra de Deus: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é seu socorro e seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Oremos. Deus, nós agradecemos a Ti porque a Tua palavra está diante de nós e nós podemos nessa noite ouvi-lo. Que o Senhor possa ser ouvido, Senhor, em nossos corações nessa noite. E usa o Teu servo para isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Irmãos, quantos aqui amam os Salmos? Amém? Os Salmos são esse tesouro, né? Lutero disse que o Evangelho é o tesouro da igreja, mas eu diria que também os Salmos são o tesouro da igreja, porque aqui nós encontramos trechos, encontramos canções preciosas da palavra de Deus. E o livro de Salmos é assim, é um livro de canções, um livro eminentemente litúrgico, em que o povo cantava, entoava no templo. Um outro dia eu até inclusive eu li no Twitter de um teólogo que os Salmos era uma espécie de pílula, né, uma caixinha de remédio, que quando a gente está muito mal, ou quando a coisa não vai nada bem, a gente abre ela lá como se fosse uma farmácia de casa, a gente toma, e aí a gente convalesce. E eu creio muito assim, eu creio que os Salmos muitas vezes são esse tipo de saída espiritual em nossas vidas. E o Salmo 115, como a gente leu aqui, do que ele trata? O Salmo 115, irmãos, é uma convocação. Se você lá ver, né, versículo por versículo, nós percebemos que aqui há uma convocação para que o povo confiasse e adorasse a Deus. Que o povo fosse lembrado que Deus é o único digno de nossa fidelidade. E você pode até estar se perguntando assim: isso não é óbvio, João? E eu já te respondo, já te adianto, que muitas vezes os salmos, eles são assim. Eles nos falam coisas óbvias. Mas a pergunta que cabe a nós é: por que os salmos tratam de coisas que aparentemente são óbvias? Ou por que precisamos ouvir coisas óbvias? Ou por que nessa noite, nessa quarta-feira, você e eu precisamos
ouvir e ler coisas que aparentemente, ou pelo menos em tese, são óbvias. Verso 1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome. Há uma outra versão que constrói a frase de forma mais bonita, né? As traduções de tradição Almeida dizem: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Isso é inclusive um cântico que nós gostamos de cantar. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por que o Salmo 115 começa assim, irmãos? Como eu havia dito, ou como alguém certa vez disse a respeito de o Salmo ser uma caixa de remédios, os Salmos, eles são estes textos bíblicos, é a palavra de Deus para calibrar o nosso coração, para transformar o nosso interior. Você sabia disso? Sabia que o seu coração, muitas vezes, ele é eu não diria uma arma, mas se o coração tem uma pontaria, muitas vezes ele está mal apontado, ou ele está descalibrado. Há pessoas que talvez tenham chegado nessa noite aqui e estejam com o seu coração descalibrado. E o que é um coração descalibrado biblicamente, irmãos? No verso 2 diz assim: porque perguntam as nações onde está o Deus deles. As nações perguntam ao povo de Deus: onde está o Deus deste povo? Que tipo de coração faz uma pergunta assim? Um coração descalibrado. O verso 3 segue dizendo: nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Quando nós olhamos para o texto de Salmo 115, nesses primeiros versículos que nós lemos aqui, irmãos, nós percebemos que o que Deus está fazendo é um processo de lapidação das nossas almas. Esse texto não está aqui por acaso. Deus tem um propósito em nos lapidar, em calibrar o nosso coração para Ele. O propósito de Deus para você é, com o Salmo 115, te remexer por dentro. E você pode perguntar assim: não, João, eu sei que Deus é o único Deus, mas não sabe. Muitas vezes não sabe. Não sabe porque os falsos deuses te rondam. Você flerta com eles muitas vezes. E você não só flerta com eles, mas você trai o Senhor. É muito possível que esse Salmo, o Salmo 115, tenha sido escrito, tenha sido composto no período pós-exílico. E os irmãos sabem o que foi o período do exílio, né? O povo, pela sua idolatria, foi levado cativo para a Babilônia. Passaram lá 7 décadas e depois retornaram. A idolatria daqueles homens os levou longe. O juízo de Deus veio sobre eles. Isso acontece quando o povo trai o Senhor. Quando Deus deixa de ser o Deus deles. E essa palavra trair, ela lembra muito o que está lá no livro do profeta Oséias. O que Deus faz com Oséias? Deus deu uma esposa adúltera para Oséias para comunicar uma verdade dura, mas real, de que o povo adorava a outros deuses e se prostituía. Então a palavra, muitas vezes, um sinônimo de idolatria é prostituição. E essa é a condição, muitas vezes, do povo de Deus. Um povo que se prostitui. O verso 5 diz:
a respeito dos ídolos, a partir do verso 4, na verdade. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Os falsos ídolos, os deuses falsos, eles jamais, eles podem até ter olhos, mas eles não nos enxergam no nosso dia de angústia. Há pessoas que podem ter entrado aqui essa noite e estão angustiadas com alguma situação no trabalho, estão com o coração pesado a respeito de algo que farão amanhã ou farão logo após o culto. E essas pessoas às vezes podem estar confiando em algo, e que esse algo não é Deus. Estão confiando em um terceiro que resolverá a situação, estão confiando no valor que tem na conta bancária, numa suposta cama financeira que vai poder resolver se a situação não se resolver por si própria. E o que a Bíblia nos diz aqui, olha, essas coisas, que muitas vezes são ídolos em nossas vidas, elas têm aparência de que resolverão as coisas, mas no fim não resolverão. Elas não resolvem, irmãos. Eles têm boca, mas jamais te responderão no dia da sua aflição. Eles têm olhos. Têm olhos? Sim. Mas não te enxergam. Eles até têm pés, mas nunca irão ao teu encontro. Os falsos deuses nunca procurarão por você. Por que você procura por eles? Parece um clichê, né? Mas a gente vive assim, atrás de ídolos, correndo para lá e para cá. E eles cobram tudo da gente. Cobram a nossa vida. E às vezes a gente entrega ela no altar deles. O tema da idolatria, irmãos, na história do povo de Deus, ele é recorrente, como eu já disse a vocês. Os falsos deuses são muito atraentes aos olhos de um pecador, como eu e você. É de se admirar que em nossos dias não estejamos tão fissurados nesse tema. É verdade que nos nossos dias há muitas pessoas tratando do tema da idolatria, mas há muitas pessoas que não estão, ou que pelo menos não percebem, ou não estão atentas para isso. Ou você acha que o povo de Israel, durante séculos e séculos, tiveram problemas com falsos deuses, e sou só eu e você agora em 2023 que não temos? Verso 7. Esses ídolos que nós estamos tratando aqui, eles têm mãos, mas nada podem apalpar. São mãos que não tocam, são mãos que não são verdadeiras. E talvez hoje você esteja dando a sua mão para essa mão que não te toca. Você toca a mão do ídolo, mas a mão do ídolo não toca você. Já percebeu isso quando a gente toca, por exemplo, se você saísse daqui da igreja hoje e fosse ao centro, eu não recomendo que você faça isso nesse horário, após o culto, mas se você fosse em qualquer uma das praças do centro e você olhasse uma daquelas estátuas que tem, em algumas delas, e você chegasse lá na mão da estátua e tocasse nela, você estaria tocando? Sim ou não? Sim. Mas ela estaria tocando você? Não, né? Assim são os falsos deuses. Eles estão lá, são inanimados. A gente toca eles, a gente reverencia eles, mas eles não nos tocam de volta. É até melancólico, né? A gente está entregando, às vezes, muito da nossa vida para eles, mas eles sequer podem demonstrar algo em troca, porque eles são falsos. Eles não são de verdade. E quais são os ídolos dos nossos tempos, irmãos? Para alguns esse raciocínio é muito rápido, muito direto, mas nem para muitos não é.
Eu mesmo, às vezes, lido com certas pessoas na minha rotina e eu vejo que as pessoas dão certas declarações e que parece muito claro que elas têm, que aquilo que elas, do que estão falando é um ídolo para elas. E elas simplesmente não percebem. Uma pessoa que entrega toda a sua esperança, por exemplo, no tema da política partidária, ela entrega toda a esperança, todo o vigor, todos os seus pensamentos, todos os seus anseios. Muitas vezes ela não se deu conta que ela está tentando apalpar uma mão que, na verdade, não está tocando ela de volta. E que no dia que ela precisar, ela não o atenderá. E o tema da política partidária até é um tema que se nós pensarmos assim, o Brasil não é um grande, por exemplo, um grande exemplo de bons políticos, né? Então, mas mesmo assim as pessoas se entregam a paixões, a uma vida de subserviência digamos, às falsas esperanças que eles nos prometem. E a verdade é que eles não vão cumprir essas promessas. Mas política partidária é só um deles. E talvez não seja o seu, mas a sua família pode ser, o seu trabalho pode ser isso. Um time de futebol. A sua aparência. Há pessoas que são absurdamente preocupadas com a sua aparência. E se elas não estiverem exatamente como queriam estar naquele dia, elas têm um dia ruim. Alguém se identifica com isso? Até que ponto o seu coração está na sua aparência física? Ou na forma como você se veste? Há muitos lugares em que seu coração pode estar essa noite. E eu temo que esse lugar pode não estar em Deus, pode não ser Deus. Quando você mais precisar, os ídolos faltarão a você. E bom, os ídolos são assim, irmãos. Mas por que nós estamos lendo o Salmo 115? É para calibrar nosso coração. Meditar, cantar, orar os salmos é uma forma de usar as palavras do Espírito de Deus. Se você crê que a palavra de Deus é inspirada, que aqui está a verdade de Deus, a voz de Deus, então você pode se apropriar dessas palavras e cantar a verdade. Mesmo diante dessa situação, mesmo diante dos falsos deuses que estão rondando seu coração e que você tem talvez flertado com eles, você é convidado nessa noite a abrir a sua Bíblia no Salmo 115 e dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Amém? Seu coração precisa ser recalibrado para glorificar o Senhor. Se você pensar em Cristo, por exemplo, né? Analise isso. O texto diz lá no verso 1, ele pede ao Senhor que a glória não seja dada a Ele próprio, mas ele pede que seja dada a Deus. E aí depois ele segue falando sobre falsos deuses. Por que um texto que trata da exclusividade do louvor ao Senhor e não aos ídolos começa dizendo assim: não a nós? Porque ele poderia começar assim: não aos ídolos, não aos falsos deuses, mas só ao teu nome da glória. Por que o texto de Salmos aqui começa com não a nós, mas ao Senhor? Ao teu nome da glória. Alguém tem um palpite? Muitas vezes, irmãos, quando a gente pensa a respeito da idolatria, o problema não são exatamente as coisas que estão ao nosso redor, essas propostas de se tornarem, essas coisas que podem se tornar falsos deuses nas nossas vidas, mas é o nosso próprio coração, somos nós mesmos. Quando você
se dirige a um falso Deus e você quer digamos, em alguma medida, adorá-lo, ou quer ganhar dele algum benefício, no fim das contas, você está querendo satisfazer algo que está dentro de você, satisfazer a sua vontade. Então, o primeiro passo, muitas vezes para nós, muitas vezes não, o primeiro passo para recalibrarmos os nossos corações para longe da idolatria e para um coração que adora ao Senhor, é pedir a Ele que o intento das nossas vidas não seja dar glória a nós mesmos. Parece simples, né? Quando você decide viver a sua vida em glória ao Senhor e não glória a você mesmo, essa é a primeira lição para você se livrar dos falsos deuses, se livrar dessas propostas falsas de adoração. Só ao nome do Senhor dá glória. Que exemplo você poderia pensar a respeito desse tipo de vida? De uma vida em que renunciamos a nossa própria, em que se renuncia à própria glória para dar glória a Deus. Eu não consigo pensar, ou na verdade a gente poderia pensar em algumas, mas qual é a maior delas? É a vida de Jesus, irmãos. Se você abrir sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, inclusive esse texto tem sido trabalhado aqui nas últimas semanas. Filipenses no capítulo 2, dos versos 5 a 8, diz assim, Paulo vai dizer a respeito de como Jesus viveu quando esteve entre nós aqui na terra. Diz assim, olha, ele na verdade está convocando aqui o povo, ele diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus se humilhou. Ele não julgou o fato de ser igual a Deus, ele não se apegou a isso, mas se humilhou. Nós não chegamos nem perto da glória de Cristo. E muitas vezes estamos tentando nos exaltar. E quando a gente procura falsos deuses, é em busca disso, é em busca da nossa própria adoração. O ser humano só busca, irmãos, um falso Deus, porque no fim das contas ele está procurando a sua própria adoração. Quando o seu dinheiro, quando o seu patrimônio, quando a sua família, quando as coisas que você tem, quando a sua empresa, sei lá, quando a sua profissão, quando a sua aparência, quando alguém na sua vida, quando a política, quando qualquer tema da vida se torna o seu Deus, ele se torna porque no fim você quer algo e você quer a sua própria adoração. É por isso que um crente sabe, irmãos, que a vida de toda pessoa é uma vida religiosa. Você pode até não ser crente, você pode até não ser membro da Igreja Batista Plenitude, por exemplo, mas você nunca deixa de ser religioso, porque você está sempre colocando o seu anseio religioso em algo. E o problema é colocar esse anseio em algo errado, em algo que não vai cumprir. Hoje eu oro e canto, irmãos, quando eu me volto aos Salmos, para que a glória seja dada ao Senhor. Pois Jesus me ensina a estar no meu lugar e não buscar usurpar o lugar de Deus. Eu devo clamar, você deve clamar para si próprio, não a mim, Senhor, mas ao teu nome da glória. Você pode começar a oração pela manhã, amanhã mesmo, dizendo, não a mim, Senhor. Ou você pode ir dormir hoje falando isso, não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente começa a caminhar rumo à reorientação do nosso coração.
Amém? É por isso que o texto, então, conclui lá no verso 18, dizendo assim: nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Você primeiro vai deixar de buscar a glória para o seu próprio nome e confessar que a glória é de Deus. E você reconhece que os ídolos não podem fazer nada por você. E eles não podem fazer, como diz lá no verso 9, porque, na verdade, do verso 2 ao verso 8, porque tudo que eles têm, na verdade, é fake, é irreal. Mas a partir do verso 9, a gente vê, o povo é convocado a que confiem no Senhor. Diz, confiem no Senhor, ó Israel. Ele é meu socorro, Ele é seu socorro e seu escudo. Socorro e escudo. Socorro e escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes, Ele é seu socorro e seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é seu socorro e seu escudo. Verso 12 ainda segue, dizendo que o Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Percebam o que eu disse lá no início, Parecem obviedades. Mas por que devemos voltar a elas sempre? Porque seu coração precisa. E no dia que você achar que não precisa mais, é quando o problema já aconteceu. Nós bendiremos o Senhor, verso 18. Nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém. Então, irmãos, a título de aplicação, talvez você esteja vivendo uma vida que você esteja assim, buscando a sua própria glória e confiando muitas coisas, confiando sua vida inteira nas mãos de ídolos. Nas mãos dessas coisas que não podem suprir as suas necessidades mais profundas, mais fundamentais. E o primeiro passo para você é a oração. Você tem de abra sua Bíblia quando você precisar. Quando precisar, e eu digo que você precisa hoje mesmo. Abra sua Bíblia e diga assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Eu estou falando de algo aqui que pode parecer assim uma mera repetição, Mas não é uma simples repetição. Muitas vezes os salmos são marcados por repetições. E há um lugar para repetição na espiritualidade, na minha espiritualidade e na sua espiritualidade. É quando essa repetição muitas vezes é usada por Deus para fazer isso, recalibrar nosso coração. Então você tem de pegar esse remedinho de vez em quando. Ou sempre, na verdade. O remédio, Salmo 115. Abri-lo, comê-lo. Sem mastigar, não. Tem que mastigar. Diferente da... Tem que meditar. Meditar no texto e dizer: Senhor, eu não quero glória nenhuma para mim. Porque no dia que eu começo a fazer isso, eu deixo de te adorar, eu começo a adorar outras coisas. E eu penso que vou me satisfazer e não vou me satisfazer coisa alguma. Nenhuma glória para mim, mas toda ao Senhor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nessa noite o Senhor nos mostra que há um caminho para reorientarmos os nossos corações para a Tua doce vontade, Deus. Pai, nós não queremos servir a falsos deuses. Tira de nós o apego ao nosso ego pecador. Tira de nós, Senhor, a vontade de adoração própria. Nós queremos louvar o Teu nome. Dá, Senhor, a nós corações que Te adoram em espírito e em verdade. Esse é o nosso lugar, Senhor. Nós não queremos estar em outro lugar.
Nós queremos Te adorar. A Ti nessa noite nós rendemos nosso louvor, porque ele não é para nós, Senhor, mas é para o Teu nome, o nome que está acima de todo nome. E toda a glória, Senhor, seja dada a Ti. Inculca isso em nossas mentes, em nossos corações, Senhor, porque o dia ruim muitas vezes chega para cada um de nós e nós precisamos recalibrar nossos corações. E nessa noite nós queremos fazer isso mais uma vez. Queremos clamar que nenhuma glória seja dada ao nosso próprio nome, mas somente ao Teu, o Teu santíssimo e poderoso nome. Nós oramos assim, Pai, com corações sinceros e contritos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, João. Mensagem que falou meu coração, certamente ao seu também. E que Deus nos dê graça para reter aquilo que ele falou. Não há nada que acrescentar à mensagem que o João trouxe, mas eu queria a liberdade de poder compartilhar algo que me causou uma profunda impressão, lendo este salmo. Veja o que diz 9, 10 e 11. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Veja o que diz o verso 10. Casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. 11. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Repete pela terceira vez, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Com que frequência a gente sente que precisa de ser ajudado em alguma situação difícil, numa decisão que nós não sabemos qual é o caminho certo, em como lidar com uma situação? Ele é o seu auxílio. Como não me lembrar em seguida de Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse versículo me impressiona muito, porque as minhas fraquezas são muitas, e algumas delas, embora sejam fraquezas, parecem ser bem fortes, mas o texto diz, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque quer e porque pode. Quantas vezes nós nos sentimos amedrontados, lemos uma notícia e pensamos no impacto do desdobramento disso na nossa vida. Ouvimos um rumor do relacionamento familiar e ficamos preocupados, uma questão de saúde, um relacionamento que se deteriorou, as consequências que antevemos inspirando ansiedade ao nosso coração. O mesmo Deus que é o seu auxílio, é o seu escudo, nos ajuda, nos protege, nos protege. Que paz tem aqueles que são protegidos por Deus? E que segurança devem sentir aqueles que são auxiliados por Deus? Quão bem-aventurados somos nós, de sermos tão amados lá nos céus. Por isso, povo de Deus que confia no Senhor, que teme o Senhor, lembre-se disso, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém. Amém.